Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez transmitindo ao vivo, direto do nosso Centro Espírita O Semeador. Convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs nesse instante para elevarmos nosso pensamento ao alto. Rogar ao nosso bondoso Mestre Jesus que nos abençoe a todos nesta noite e sempre. Pedimos ao amado Mestre Jesus, interceda junto ao nosso Pai misericordioso, que abençoe a toda esta humanidade. Entendemos que a nossa humanidade sempre passou por crises, porque são através das crises que nós, espíritas, entendemos que são as ferramentas de progresso, de aprendizado, de salto evolutivo. Porque a cada crise nós crescemos na inteligência, na moral e espiritualmente. Portanto, amado Mestre Jesus, que possamos, diante de todas as dificuldades, fazer com que estas dificuldades nós tomemos por lições de aprendizado, para que possamos, fazendo reflexões, sempre dando um passo à frente, em todos os sentidos, em direção ao nosso Pai misericordioso. Nos abençoe, amado Mestre Jesus, nesta noite, e que possamos assim, iluminados pela espiritualidade maior, possamos, através de mais um aprendizado desta noite, termos, assim, mais um conhecimento que possa se incorporar à nossa existência, Senhor Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um convite amoroso de Jesus, feito há 2020 anos atrás, e que este convite amoroso passou através de séculos até chegar a nós hoje. Este convite amoroso que Jesus faz a todos nós: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite nós vamos fazer uma reflexão sobre este grandioso convite que Jesus nos fala. Mas, antes, nós devemos passar por algumas reflexões para que possamos mais adiante compreender melhor este ensinamento de Jesus, este convite que é feito para todos nós, para toda a humanidade. E aí nós começamos a refletir, antes de fazermos reflexões sobre este convite, nós já lançamos aquela pergunta que todos nós conhecemos: por que sofremos? Qual é a causa da dor? Nós vemos tantos irmãos encarnados e até mesmo desencarnados que lança esta dúvida. Alguns chegam até a se revoltar devido à falta do conhecimento das leis de Deus. Quantas vezes ouvimos de pessoas deprimidas que diz: onde está Deus? Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, por que deixa que a gente sofra? Já ouvimos também de espíritos desencarnados em nossos trabalhos mediúnicos que chegam sofridos, às vezes revoltados, dizendo: se Deus existisse, eu não estaria sofrendo. Infelizmente, a falta do conhecimento faz com que a gente, por várias vezes, se revolte, porque não entendemos. E hoje nós buscaremos compreender essa questão do sofrimento. Até mesmo o nosso irmão Eurípides Barçanufo, nascido em Sacramento em 1880 e desencarnou em 1918, levou de 38 anos com a sua vida completamente dedicada aos pobres. Tanto que ele recebeu o título carinhoso de apóstolo da caridade. Ele mesmo, certa vez, ele tomou emprestado uma Bíblia de um amigo seu, um sacerdote. Ele era muito religioso e ele começou a ler esta Bíblia, o Novo Testamento, encontra o Sermão do Monte,
o famoso discurso de Jesus. E ele ficou maravilhado com aquele discurso das bem-aventuranças. Mas uma dessas bem-aventuranças, ele ficou na dúvida. Aquela em que Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Ele não entendia, porque todos aqueles que ele socorria, com medicamento, com alimento, socorria os doentes, e ele via, Eurípides Barçanufo, aqueles seus irmãos carentes morrerem, e eles não alcançavam nessa vida nenhuma consolação. E ele busca o seu amigo sacerdote, tentando entender esta consolação, e o sacerdote diz: meu amigo, são mistérios de Deus, não podemos revelar, não entendemos. Mas Eurípides Barçanufo tinha um tio que era espírita, e através dele, ele começou a indagar, começou a perquirir. O seu tio não tinha muito conhecimento intelectual, emprestou-lhe um livro, Depois da Morte, de Leon Denis. E ele lê esse livro e fica maravilhado. Então ele aceita um convite para ir a esse centro, e nesse centro antes de chegar ali, ele pensa mentalmente: eu gostaria de que alguém me respondesse esta bem-aventurança de Jesus, que eu ainda não entendo. Onde está a consolação dos sofredores que morrem sem esta consolação? E quando ele chega a esse centro e começa o trabalho, um daqueles médiuns que trabalha no centro Fé e Amor, numa fazenda chamada Santa Maria, próxima a Sacramento. Ali havia vários médiuns, eram trabalhos maravilhosos, dizem. Então, em um desses médiuns, pessoas simples, operário ali daquele centro, ele recebe através de uma entidade bastante elevada espiritualmente, que responde àquela pergunta mental que o Eurípides Barçanufo gostaria de receber. E através da boca daquele médium, muito simples, veio um discurso de elevada filosofia, de alta categoria, falando a respeito desta questão do consolo aos sofredores. Eurípides, então, ele volta a Sacramento, satisfeito com a resposta, e a partir daquele momento ele abraça a doutrina espírita. Portanto, meus irmãos, para nós compreendermos qual a razão do nosso sofrimento, por que sofremos, onde está Deus, esta resposta vem através da doutrina dos espíritos. Então encontramos uma resposta mais convincente do que estas respostas que a doutrina espírita nos apresenta. E aí nós vamos passar por algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, para nós compreendermos a razão dos nossos sofrimentos. E aí nós podemos compreender melhor a mensagem de Jesus sobre a consolação. Nós vemos neste capítulo, bem-aventurados os aflitos, as causas das nossas aflições. Dentre outros assuntos, este das causas das nossas aflições nos mostra que as nossas aflições, elas podem ser tanto as aflições atuais ou das causas das nossas aflições anteriores, ou seja, aquelas aflições atuais, porque nós passamos, nós entendemos, porque ela é a causa de algum erro que nós cometemos agora, nesta existência. Eu estou sofrendo agora porque eu cometi um erro aqui nesta existência. Agora, quando nós sofremos e não sabemos por quê, qual a razão, com certeza esta causa está em nosso passado, em vidas anteriores. Portanto, meus irmãos,
É aí que nós vamos encontrando a consolação que a doutrina dos Espíritos traz a todos nós. É uma doutrina consoladora e esclarecedora, que vai nos mostrar a razão do nosso sofrimento, de onde nós viemos, para onde iremos, qual a razão da dor. Esta doutrina maravilhosa nos traz esse consolo. E a partir disto, nós sofremos menos, justamente pelo entendimento destas nossas aflições, que são causadas por nós mesmos. Allan Kardec nos diz, neste capítulo, que a maior parte das nossas aflições somos nós os causadores. Muitas delas não tem como nós sair desses sofrimentos, porque faz parte da nossa vida. Por exemplo, a morte do corpo físico, que é um sofrimento nosso, não temos como sair, fugir deste sofrimento. Agora, a maior parte dos nossos sofrimentos aqui na Terra, somos nós, os causadores. É só nós repararmos, devido ao nosso orgulho, devido ao nosso egoísmo, das nossas imperfeições, que nós causamos estas dificuldades para nós e para aqueles que vivem à nossa volta. Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele está nos mostrando que Ele venceu o mundo, está nos mostrando que aqui nesse mundo nós vamos ter aflições, sim. Somos espíritos imperfeitos que estamos em via de perfeição, da perfeição. Nós estamos nessa caminhada evolutiva e o sofrimento faz parte. Porque sem o sofrimento, imagina, o que seria de nós se não houvesse crise neste mundo, se não houvesse as dificuldades. E Deus nos colocou nesse mundo, é um mundo exato para todos nós, espíritos imperfeitos, que ainda temos que aprender, nós temos que evoluir, conquistar a nossa inteligência. Já conquistamos a razão, a nossa inteligência ainda está sendo conquistada, ainda está sendo trabalhada. E é através desse corpo físico que Deus nos emprestou, que Ele tem as suas necessidades. Nós temos a fome, precisamos muitas vezes de medicamento, porque ele adoece. Todas as necessidades que o corpo físico nos proporciona é justamente para que o nosso espírito vá em busca do trabalho, em busca das soluções, para que venhamos com isto aprendendo e crescendo, até que um dia nós vamos começar a observar o nosso sofrimento nesse mundo e começar a questionar: a vida é só isto? Sofrer, trabalhar, passar dificuldades? Não é. Não é só isto. Nós somos espíritos em experiência humana. E assim nós estamos galgando, pouco a pouco, com muita dificuldade, a nossa evolução moral e espiritual. Vamos também falar do capítulo 3, que Allan Kardec nos coloca sobre aquele ditado de Jesus que diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. E a nossa casa que nós vivemos, neste universo todo, o nosso planeta Terra, é esse planeta que Deus nos deu e que nós estamos aqui, claro que com efeito de aprendizado. Kardec nos mostra os 5 mundos, a classificação dos 5 mundos. Nós vamos falar rapidamente, que não é o escopo do nosso assunto hoje, mas nós precisamos de compreender qual é a posição que nós estamos diante desta classificação dos mundos. Kardec nos mostra 5 mundos. Nós temos o mundo primitivo, do qual nós já passamos. Outro mundo, subindo na escala, o mundo de provas e expiações.
Depois vem de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes ou divinos. Este mundo é o mundo, a morada dos espíritos puros. Agora vejamos o nosso mundo de provas e expiações. Este é o mundo que nós estamos no momento vivendo, como espíritos ainda com muitas imperfeições. É o mundo adequado para todos nós, que passamos justamente pelas provas e pelas expiações. Aqui nós estamos aprendendo, através justamente do sofrimento. Como nós já dissemos, sem o sofrimento, muito provavelmente, nós não cresceremos. Porque através das dificuldades, através dos obstáculos que se nos apresentam, é que nós vamos crescendo. Primeiramente, através da inteligência, que nós vamos crescendo. E, posteriormente, nós vamos começar a entender que precisamos crescer mais, não só na inteligência, mas também nas questões morais e espirituais. Porque, infelizmente, a nossa evolução da inteligência não é acompanhada de perto da evolução moral. Mas isto realmente faz parte da nossa vivência nesse mundo de provas e expiações. Agora vejamos, em nosso mundo de provas e expiações, o mal ainda domina. Porque esse mal ainda está em nós. E é justamente, nós precisamos de compreender que este mal que ainda nos domina, precisamos nos livrar desse mal. Como? Crescendo, compreendendo os ensinamentos de Jesus, colocando em prática. E aí sim nós vamos mudando o nosso estilo, o nosso comportamento, que nós precisamos. A doutrina espírita está aí para nós compreendermos, estudar profundamente e colocar em prática. Porque quando nós começarmos a observar que esse mal que ainda nos domina em nossa humanidade, em nosso planeta, é hora de nós começarmos a questionar. E o bem? Onde está o bem? Primeiro nós vamos dizer o que é o mal. O mal é a ausência do bem. Porque quando nós começarmos a trabalhar no bem, a fazer com que o bem se apresente, o mal vai começar a se afastar. Então é esta a nossa condição que nós devemos buscar. Começar a trabalhar no bem. E a doutrina espírita vai nos ajudar, vai nos direcionar para que nós tiremos esse mal que ainda existe em nós, para que nós possamos realmente ter condições de viver em um mundo melhor. Como nós já sabemos, a nossa próxima etapa é um mundo de regeneração. E a doutrina espírita, ela veio justamente com esse propósito, de nos regenerarmos, de nossa transformação moral, para que possamos, assim, ter condições de construirmos um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo melhor, mas muitas vezes não queremos nos melhorar. E precisamos sim, para que assim nós tenhamos condições de construir um mundo melhor. Nesse capítulo 3, na casa do meu pai há muitas moradas, há uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho, que ele vai nos dizer sobre a nossa terra, a nossa casa, nosso planeta. Ele serve de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Muitos de nós ainda rebelamos, ainda carregamos em nós aquela rebeldia contra as leis de Deus, porque muitos de nós ainda não compreendem, outros já compreendem, mas têm dificuldades de colocar em prática. Mas a nossa evolução, ela não para. Pode ser devagar, mas nós estaremos lá, porque Deus
nosso Criador, Ele está nos amparando, nos protegendo. E toda a espiritualidade amiga está nos amparando nesse momento e sempre, para que nós venhamos a marchar em direção ao alto. Seguindo a mensagem do Espírito Santo Agostinho, nos diz: esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Esta é a condição do nosso planeta. Nós temos essa perversidade que ainda está em nós, que nós temos que reconhecer. E isto que nos faz sofrer. É através dessa perversidade nossa que sofremos, fazemos guerras. Existe a miséria, existe a fome. Tudo isto devido à nossa perversidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. E também temos a inclemência da natureza, terremotos, vulcões, enchentes, que vai nos trazer sofrimentos. Por que acontece tudo isto? Por que acontecem todas essas crises? Justamente para nós fazermos a reflexão, o que nós podemos melhorar em nosso planeta, o que nós podemos melhorar em nós mesmos. Vamos fazer uma reflexão, né? E mais uma vez, nós dizemos, a doutrina espírita tem todas as informações para que nós possamos fazer esta mudança em nós mesmos, para que a partir daí podemos ter condições de fazer um mundo melhor. É assim, diz a mensagem do Espírito de Santo Agostinho, que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em progresso, em proveito do progresso do Espírito. Deus, nosso Pai misericordioso, Ele aproveita de todas as situações, de todos os nossos sofrimentos, para que nós venhamos a evoluir. Como nós já dissemos e falamos uma vez mais, esse progresso nosso, infelizmente, nesta nossa situação em que estamos, se dá através do sofrimento, que nos desperta, que nos traz a condição para nós ver em nós mesmos este mal e extirpar este mal de nós, para que possamos seguir na nossa marcha evolutiva. Deus, em sua bondade, né? E aqui fala que faz do próprio castigo. Nós entendemos, nós estudiosos da doutrina espírita, que Deus não castiga. Nós é que castigamos uns aos outros, devido às nossas imperfeições. E nós sofremos. Eu sofro e os outros sofrem, devido ao nosso modo de proceder. E a partir daí nós já podemos ter condições de fazer uma reflexão em cima desse amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus começa com esta primeira frase, este maravilhoso convite, feito há 2020 anos. E até hoje, nós mal compreendemos, fazemos vista grossa, nos desviamos para outros caminhos e esquecemos deste convite que Jesus nos faz. Por que Ele faz esse convite aos aflitos e sobrecarregados? Porque Jesus nos disse que Ele veio a esse mundo, não foi para os sãos, foi para os doentes, para os que sofrem, para os que choram. Ele não faz esse convite ainda para aqueles que estão, digamos assim, em uma vida maravilhosa aqui, que eles acham, gozando a vida na terra. Eles ainda têm essa condição. Portanto, eles não vão ver esse convite de Jesus, eles não vão se importar. Agora, aqueles que já choram, que já estão sofrendo,
Esses estão precisando de consolo. E a esses que Jesus se dirige. Porque esses que choram, que sofrem, é que precisam de consolo. Eles compreenderão a mensagem de Jesus, o convite de Jesus. Sigamos com este convite de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus quer dizer com jugo? Jesus utilizava do conhecimento daquele povo da época, do seu costume. O jugo naquela época significava uma canga, que nós compreendemos hoje. Um objeto de madeira que é colocada no pescoço do boi, dos dois bois, e essa canga faz com que os dois bois caminham ordenadamente, obedientemente. Esse é o jugo que Jesus fala. Mas o orgulhoso já vê esse jugo, é uma canga, ele vai ficar revoltado. Mas o que Jesus quer dizer? Ele não poderia usar outros argumentos naquela época, porque o povo era muito simples. Mas hoje nós entendemos o que quer dizer esse jugo, o meu jugo, no sentido figurado. Através da doutrina espírita, nós entendemos que o jugo significa obediência. Mesmo assim, os orgulhosos não compreenderão e não quererão se tornar obedientes, porque eles acham que são mais fortes, Eles se bastam a si mesmo. Mas os sofredores, aqueles que choram, começarão a entender. Porque o que é que nos traz o sofrimento? É justamente porque nós não temos a obediência às leis de Deus. E aqueles que sofrem, ele começa a compreender que é melhor nós nos alinharmos às leis de Deus do que estarmos contra as leis de Deus. Porque todas as vezes que nós agimos contra as leis de Deus, sofremos e fazemos os outros sofrerem. Basta nós vermos o que acontece em nosso mundo. Portanto, a doutrina espírita, ela nos traz, ela faz compreender que esta obediência é o melhor para nós. Diz lá no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos, que a obediência é o consentimento da razão. Utilizamos a nossa inteligência, que nós já temos, para compreender que é melhor para nós obedecer às leis de Deus e não sermos mais revoltados. Mesmo que estejamos sofrendo, nós já compreendemos essa consolação, que vai nos ajudar até mesmo a sofrer menos, quando nós compreendemos as leis de Deus. Porque esta obediência, esse jugo que Jesus fala, o meu jugo, as leis de Deus, elas são feitas de leis de amor. São leis de amor, de caridade, de misericórdia, de justiça. Por isso que nós, compreendendo isto, iremos sofrer menos. Porque nós faremos os outros sofrerem menos, porque nós, através da nossa mudança de comportamento, nós vamos procurando nos melhorar cada vez mais. E Jesus continua com a sua mensagem, o seu maravilhoso convite. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E aí ele prossegue. E encontrareis repouso para as vossas almas. Repouso para as vossas almas. Nós entendemos que o nosso corpo físico, ele precisa de repouso. Precisa de ser alimentado, precisa de ter o seu sono. Às vezes fica doente, precisamos de um medicamento. Nós entendemos que ele precisa de repouso. Mas e as nossas almas? Que repouso será este? E aí nós, analisando o que Jesus nos passa, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então é através da brandura,
É através da humildade de coração que nós realmente teremos repouso para as nossas almas. O que significa isto? A nossa consciência tranquila. Porque quando nós começamos a praticar essa brandura, esta humildade de coração, nós já não estaremos mais fazendo ninguém sofrer. E aí nós estaremos com a nossa consciência tranquila. Este é o repouso das nossas almas, que Jesus se refere. Agora vamos analisar o que é brandura, o que é ser brando. Jesus nos convida, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Esse é o convite. Jesus quer que nós nos aproximemos dele, aprendendo esta brandura. E nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde Jesus nos diz: bem-aventurados os brandos ou mansos, porque herdarão a terra. Não é uma gleba, não herdaremos uma gleba, um terreno, nem uma fazenda, como alguns querem entender, né? É a terra, planeta Terra, que algum dia se transformará em um planeta de regeneração, e os brandos ficarão por aqui. Os pacíficos, os humildes. Portanto, esta brandura, Allan Kardec, nesse capítulo 5, capítulo 9, bem-aventurados os brandos, ele nos fala de uma questão que nos fala a respeito das nossas violências, a respeito dos nossos costumes. Nós julgamos, muitas vezes usamos de violência verbal, né? Nós ofendemos. E esta situação nossa, por não sermos brandos, é que nós fazemos os outros sofrerem. Não temos brandura ainda. Precisamos conquistar essa brandura para que nós realmente venhamos a ter essa paz de consciência. Nós agimos muitas vezes com muita grosseria, agimos com ódio, agimos com raiva, né? Então é isto que nos traz o sofrimento. Sofremos e fazemos os outros sofrerem. E agora nós vamos ver a humildade de coração. Também está em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Os pobres de espírito são os humildes de coração. E esta humildade que nós devemos conquistar. Qual é o contrário da humildade? Orgulho. O orgulho. Precisamos ser humildes, porque o orgulho nos traz tanto sofrimento. Diz os nossos benfeitores espirituais que o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas e são as chagas da humanidade. Todos os sofrimentos, guerras, violências, fome, miséria, são produtos do orgulho e do egoísmo que nós ainda carregamos em nós. Precisamos, meus irmãos, compreender que a humildade é o melhor caminho para todos nós, porque aí sim nós conseguiremos fazer um mundo melhor, porque nós já temos as condições necessárias, porque nós estamos nos transformando em pessoas melhores. E assim nós deixaremos de sofrer e deixaremos de fazer os outros sofrerem. Esta é a nossa caminhada evolutiva. Seguindo o convite de Jesus do vinde a mim, ele agora diz: porque o meu jugo é suave. Nós já vimos o jugo. O jugo é a obediência às leis de Deus. A obediência, né? Precisamos obedecer porque nós entendemos
que se não obedecemos às leis de Deus, se nós nos revoltamos, nós estamos criando sofrimentos para nós e para os outros. Portanto, nós achamos e entendemos que é melhor, como já dissemos, obedecer às leis de Deus. Porque, afinal de contas, Jesus nos diz, meu jugo é suave. Por que suave? Porque as leis de Deus, elas são feitas de amor, de caridade, de mansuetude, de humildade. E assim, como já dissemos, sofreremos muito menos quando nós começarmos a praticar as leis de Deus, a começar a alinhar a essas leis que só nos trazem a felicidade, nos levam rumo a esta felicidade verdadeira que no futuro nós encontraremos. Que nós sabemos que no momento nós ainda estamos no planeta de provas e expiações, mas quando nós começamos a entender as leis de Deus, à luz da doutrina espírita, nós estaremos já entrando em um mundo melhor, porque a nossa condição ela vai mudando. Nós começamos a compreender isto. E a seguir, Jesus nos diz, e o meu fardo é leve, encerrando este convite que ele faz a todos nós. Ora, o jugo nós já sabemos, é a nossa obediência às leis de Deus. O jugo é suave. Nós entendemos que Jesus disse suave porque é um jugo, nós estamos debaixo de leis amorosas, que só nos faz o bem, que nos traz paz de consciência. Agora, o que vem a ser o fardo? Fardo é algo que pesa, que nós carregamos. Jesus disse que é leve. Logo, nós compreendemos que este fardo é leve, porque também está repleto de amor. Repleto de amor. O que vem a ser o fardo? O fardo são os nossos deveres. Nossos deveres como cristãos. São as nossas responsabilidades com o próximo, com a família, com o trabalho, com a sociedade e também com o nosso crescimento moral, a nossa transformação moral, que também é um dever, é uma responsabilidade nossa. Vamos dar um exemplo deste fardo. Uma mãe dá à luz uma criança. E ela vê, aquilo ali é um fardo, é uma responsabilidade, é um dever dela criar, proteger aquela criança. Mas para ela não é um fardo, já não é um fardo. Jesus diz que o fardo é leve, quando nós temos amor no coração. Já não é sacrifício cuidar de uma criança, porque nós cuidamos com amor. Um velhinho na família, ou seja, onde estiver, vamos cuidar dele com amor. Não é um fardo. Não é um fardo. É amor que nós dedicamos àquela criatura, a todos os que sofrem. Se em nossa família, por exemplo, tem alguém que necessita de cuidados especiais, seria um sacrifício? Não. É amor. Um fardo leve, todo envolvido em amor. E assim, meus irmãos, é este o caminho que nós devemos percorrer. Vamos buscar entender esse amável convite de Jesus em nossa existência. Já sofremos tanto e vamos sofrer ainda, mas de uma maneira diferente, porque nós passamos a compreender a razão do sofrimento quando nós vemos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita.
nós vamos dar um outro exemplo. Este exemplo ele é de 1969. É uma história de duas crianças que elas estavam perdidas e caminhando, e a criança maior carregava a criança menor. E diz nessa história que elas batem num orfanato. Era um dia muito frio e eles estavam cansados, com fome, sofridos. Eles batem na porta de um orfanato. E o encarregado bate essa porta e vê aquelas duas crianças. Ele abre a porta rapidamente, as crianças passam e ele fecha devido ao frio. E ele diz assim: nossa, mas ele deve ser pesado. E aí a criança maior diz que estava carregando a criança nas costas. Não, ele não pesa. Ele é meu irmão. Essa história nós podemos encontrar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E até as pessoas viram esta história naquela época, em 1969, e disseram: não, essa história aconteceu lá na Guerra do Vietnã, quando uma criança no meio do bombardeio carregava outra criança menor nas costas. E outras diziam: não, essa história aconteceu na Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, quando Nagasaki caiu uma bomba atômica, que morreram milhares de pessoas, viram uma criança carregando uma outra, menor, no colo. Cada um queria essa história para si. Mas nós entendemos que essa história, ela acontece em qualquer lugar. Onde haja violências, onde haja guerras, nós teremos o sofrimento. Jovens, crianças, velhos, sofrerão. Por isso é que nós devemos compreender os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita e começar a trabalhar no bem. Porque se o mal está presente, nós precisamos de fazer com que o bem se apresente, para que o mal se afaste, envergonhado, como diz na doutrina espírita, nossos benfeitores espirituais. E essa história, ela ficou tão famosa que uma banda de música tomou essa história e fez uma música. Eu vou deixar essa música lá no nosso grupo, Espiritismo em Foco, de Uberlândia, para que vocês quiserem interessar, assista esse vídeo. É muito bonito. Essa música, ela embalou a minha juventude naquela época de 1969. E a história contada, eu não sabia, porque é cantada em inglês. Na época eu não sabia nada de inglês, né? Hoje nós temos ela no YouTube e com tradução. Nós entendemos perfeitamente essa história muito linda, de uma criança maior carregando uma criança menor nas costas. Depois eu vou colocar em nosso grupo para quem se interessar em ver. E para nós encerrar esse nosso estudo da noite, nós vamos agora para o capítulo 6, o Cristo Consolador, que mais uma vez, aquele eterno convite amoroso de Jesus, se dá novamente em 1861, quando o Consolador prometido de Jesus, ele vem à nossa terra, à nossa humanidade. O Consolador prometido, como nós entendemos, é a doutrina espírita. E nesse capítulo, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo pequeno que tem algumas mensagens do Espírito da Verdade. E esta mensagem que me vou ler agora, essa mensagem repete novamente aquele convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouçamos. Esta mensagem é do Espírito da Verdade, assinada em 1861. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio
que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim. Olha, mais uma vez. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas, doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue, que vos abrem chagas, quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, nos diz o Espírito da Verdade, no futuro. Que futuro é esse? Precisamos que esse futuro nosso seja breve, quando seremos humildes e submissos às leis do Criador. Pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, Deus, então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir, dizer estas boas palavras: eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Assinado o Espírito da Verdade. Portanto, meus irmãos e irmãs, com esse convite especial, Jesus traz o porvir para nós, que esse futuro seja o mais próximo possível, porque esse futuro dependerá da nossa vontade de nos transformarmos, essa transformação moral, que ela seja o mais breve, que ofertamos assim o caminho para a felicidade, essa felicidade plena que nós temos no futuro. Não hesitemos em atender esse glorioso chamado e busquemos estar a cada dia mais conscientes das mudanças que precisamos promover em nós mesmos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Luiz, que Jesus o abençoe, que essas palavras que nos tocam tão profundamente a alma e o coração possa nos levar nesse instante a fecharmos os olhos e a orarmos, elevando a Ti, Pai, os nossos sentimentos e rogando a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare, que nos proteja, mas que nós possamos escutar o Teu chamado, o Teu convite, a Tua voz, escutá-lo nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e que possamos perceber, Mestre, que ir a Ti significa tantas mudanças, tantas transformações em nós, porque não basta ouvirmos o convite e permanecermos com as ações de sempre. Que possamos ir em busca desse chamado do amor. E é assim, Mestre, que rogamos a Ti e aos Teus benfeitores, que neste momento transmitam o passe a todos os irmãos,
que estejam necessitados, seja da cura da alma, a cura do corpo, todos nós que necessitamos tanto de Ti, lhe rogamos também que os Teus bondosos Espíritos coloquem nas águas nesse instante o bálsamo, o remédio necessário a cada um de nós, mas que seja no Teu Evangelho, Mestre, que possamos perceber todo o receituário, toda a medicação para a nossa cura, para a nossa evolução, que possamos seguir os Teus passos, hoje e sempre, e assim, em breve, estarmos também ao lado do Pai, contemplando a felicidade e, acima de tudo, a arte de amar e servir. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que o Pai nos abençoe. Fiquemos em paz, meus irmãos, que Jesus esteja conosco, nos fortalecendo sempre. Um beijo no coração.